Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje a gente vai falar de um quadrinho que é quase uma celebração à cultura nerd. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar mangás, quadrinhos, livros e acessórios. E agora, durante o mês de dezembro, a gente tem um cupom especial para compra de livros, que além do preço camarada, você consegue um desconto de 20% a mais, e é algo muito bom, principalmente se você ainda não terminou de dar os presentes de fim de ano, ou se dá um presente especial, então dá uma passadinha lá e confere todo o catálogo que tem no site. Bom, então hoje a gente vai falar de um quadrinho Cosplayers, Fantasiando a Vida, do Dash Shawn, que é um quadrinho diferente, eu diria. É um quadrinho estranho. Você precisa entender ao que ele se propõe a te dizer e meio que embarcar na viagem. O Dash Shawn é o autor de um quadrinho já publicado aqui no Brasil em 2009, O Umbigo Sem Fundo, que foi publicado pela Companhia das Letras, e agora Cosplayers vem pela editora Conrad. Foi o lançamento dele, se eu não me engano, de fevereiro ou março desse ano, então é um super recente. E esse quadrinho é uma ode meio satírica a tudo que permeia a cultura pop. Nele, o Dash vai retratar essa cultura nerd através de duas protagonistas, a Annie e a Vert, que uma é uma cosplayer meio com aspirações artísticas e quer ser uma grande atriz e etc. E a Vert, que é a sua assistente, fotógrafa, editora, diretora e cumpre todos os outros quesitos. E através dos olhos dela, a gente vai ter contato com diversas facetas do que é ser fã de alguma coisa. Então, a gente tem a primeira faceta óbvia, que é fazer cosplay. Mas o fazer cosplay desse quadrinho, ele é mais como um meio pra gente ter contato com outras facetas. Então, são pequenas histórias, na verdade, são histórias curtas das duas personagens que, através do cosplay, acabam nos demonstrando outras faces dos fãs. Então, elas vão a um evento de cosplay, elas têm contato com um grande fã de quadrinhos, elas têm contato com um grande fã de mangás, elas têm contato com um grande fã de videogames e vão reconstruindo nessas relações as relações de fã com aquilo que é adorado. E o mais interessante é que não são personagens muito gostáveis de modo geral. As duas são meio... cometem alguns atos meio que você olha e fica meio... mas não tem necessidade de vocês fazerem isso. Mas elas oscilam muito entre aquela adoração ferrenha e quase aquela sensação de... cara, isso aqui é tudo muito incrível, com o aspecto oposto de que tudo isso aqui à minha volta é horrível, essas pessoas são horríveis, esse evento é horrível, participar dessas coisas são horríveis. Que eu acho que é uma sensação que todo fã de cultura pop tem um pouco, né? De uma adoração tremenda por alguma coisa em que você quer participar de conferências, você quer ter contato com fandom, você quer consumir tudo aquilo, mas ao mesmo tempo você vai ficar se perguntando se vale mesmo todo esse seu esforço e gasto de energia. E como são duas jovens ali universitárias, a gente tem obviamente questões romântico-amorosas em algumas histórias, e é muito engraçado que o Dash ele não vai na direção óbvia de eu vou criar um parzinho para cada uma delas porque elas são garotas, nerds e etc. Ele na verdade acaba demonstrando um pouco o machismo no meio de achar que só porque uma mulher é uma garota que consome cultura pop e ela é mais desejável e ela acaba sendo idealizada pelos caras do meio. Então tem essa nuance que ele consegue atribuir aos personagens ao não fazer pessoas idealizadas, fazer pessoas falíveis e ao mesmo tempo mostrar que
É muito incrível todo o que foi criado em torno do universo nerd e geek e pop, mas existe os mesmos problemas da sociedade. Então a gente vai encontrar machismo, a gente vai encontrar preconceitos, a gente vai encontrar várias questões que afligem a sociedade nesse meio principalmente. Tem uma história particularmente que me chama bastante a atenção, que é uma tentativa de capitalização em cima do conteúdo que elas criam. Então elas meio que entram num processo de profissionalizar o seu trabalho para tentar vender ele para alguma empresa de Hollywood, alguma gravadora e etc. E aí o Dash me parece quase alguma coisa meio biográfica, porque ele coloca situações muito específicas de acertos que precisam ser feitos, de como aquilo que você cria sai um pouco do controle da sua mão e você precisa dividir isso com outras pessoas que não necessariamente têm o mesmo apego emocional que você tem por aquilo que você está criando. Então é uma história que mostra um pouco também que é muito bom e interessante quem consegue, de certa maneira, capitalizar e viver do seu hobby, mas que algo no processo é perdido. Eu gosto bastante também de como a arte está inserida quase no contexto dessa história, porque ele é um quadrinho bastante colorido, meio de absurdos, e o Dash ele faz algo muito legal que ele já falou em algumas entrevistas, que vem da própria vivência dele nesses eventos de cultura nerd que ele frequenta desde criança, que é a multiplicidade de pessoas que fazem cosplay. Que você não precisa ser igual àquilo que você está fazendo cosplay. Não é uma imitação, é uma reinterpretação daquilo que você é muito apaixonado. Então ele desenha pessoas com mais peso fazendo cosplay, ele desenha pessoas negras fazendo cosplay de personagens que são tidos como brancos, então ele tem uma multiplicidade, tal qual quando você vai num evento, de pintar diversos tipos de pessoa fazendo cosplay e participando ativamente daquilo. E particularmente eu gosto muito das ilustrações que estão entre os capítulos. São as mesmas ilustrações que estão na capa dessa edição da Conde, mas em tamanho maior, né, uma página inteira. E ela é praticamente uma colagem, é quase como se ele tivesse tirado a foto de um cosplay, desenhado por cima, fizesse um processo de colagem para construir o fundo. Então são imagens que dão o tom da história que ele está contando, que é meio absurda e meio real, e essa paixão toda é meio absurda e meio real. Então ele brinca com esses elementos de uma maneira muito inteligente na história. A gente tem nessa edição também 2 contos extras que acho que servem mais para a construção da figura do Dash Shawn, que é o meu colégio inteiro afundando no meio do oceano e o Colégio Assombrado. Se não me engano, são 2 histórias ali de 2009 ou 2010. E elas dão um tom e quase um conhecimento prévio do que é o autor, porque uma vem antes da história e uma vem pós a história, e ajuda você a entender um pouco também quais são os desejos do autor com esse quadrinho, né? Como é o Dash, como ele encara o mundo, como ele encara a produção dele. Então é bastante valioso ter essas histórias extras nesse compilado, porque ajuda a construir um cenário, né? Uma pintura melhor de quem é o autor. Essa edição, como eu falei, foi lançada no final de fevereiro, comecinho de março aqui no Brasil. É publicado pela editora Conrad. Tá saindo pelo preço de capa de R$ 59,90, mas tem algumas promoções rolando. E possui 144 páginas. Para mim, é um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Tá ali com certeza no top 3. E eu acho que é o tipo de obra que o fã, seja do que ele for, ele vai se enxergar de alguma maneira. Ele vai enxergar essas situações e falar: é isso mesmo que acontece. Ou, eu já vi isso acontecer, eu já passei por isso. Então tem um valor muito legal para quem consome cultura nerd, cultura pop, e me parece quase uma obra feita de fã para fã. Então tem um sabor todo especial na leitura. Bom, mas eu acho que é isso. Esse é oficialmente o último vídeo antes dos 2 especiais de fim de ano. Então, provavelmente o que eu ler nesse período vai ficar só para 2023.
Mas é isso, não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado que aparece aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.